As portas da Biblioteca Municipal de Lisboa rangeram com um som seco, quase um grito abafado, quando Ana Sofia as empurrou naquela manhã chuvosa de outono. O livro caiu-lhe das mãos como se tivesse vida própria, escorregando pelo chão de mármore polido até parar aos pés de uma mulher que ali estava, imóvel, absorta na leitura de um volume antigo. Ana ergueu os olhos e viu-a pela primeira vez de verdade, cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, olhos verdes profundos que se ergueram devagar, surpreendidos. "Desculpe", murmurou Ana, a voz tremendo ligeiramente ao apanhar o livro. "Não, foi eu que não vi", respondeu a mulher com um sorriso tímido, estendendo a mão para ajudar. Chamava-se Beatriz, e naquele instante, sem que nenhuma das duas soubesse, algo irreparável começara. Ana Sofia tinha 35 anos, era bibliotecária-chefe daquela instituição centenária no coração do Chiado, onde os azulejos azuis nas paredes contavam histórias de séculos passados. Vivia numa rotina serena, marcada pelo cheiro de papel envelhecido, pelo silêncio respeitoso dos leitores e pelas noites solitárias no seu pequeno apartamento em Alfama, onde ouvia fado baixinho para preencher vazio. Filha única de uma família conservadora do norte, de Trás-os-Montes, onde o pai, um agricultor aposentado, e a mãe, devota católica, ainda esperavam que ela se casasse com um homem de bem e lhes desse netos. Ana nunca lhes contara a verdade sobre si mesma, que os seus afetos sempre se inclinavam para mulheres, que os poucos relacionamentos fugazes da juventude a haviam deixado marcada pela culpa e pelo medo. Beatriz, por sua vez, era uma arquiteta de 32 anos, recém-chegada de Porto para um projeto de restauro no Bairro Alto. Frequentava a biblioteca quase diariamente, atraída não só pelos livros de arquitetura histórica, mas pelo ambiente acolhedor que contrastava com a agitação da cidade. Solteira, com uma família igualmente tradicional no Douro, onde o vinho verde corria nas veias como tradição, Beatriz escondia a sua orientação atrás de uma fachada de independência profissional. Namorados ocasionais, sempre homens, para calar as perguntas da mãe ao telefone. "Então, Bé, quando é que assentas?" Nos dias seguintes, Beatriz voltou. Escolhia sempre a mesma mesa perto da janela, onde a luz do sol poente banhava as páginas. Ana, atrás do balcão, observava-a disfarçadamente. Um dia, Beatriz pediu ajuda para encontrar um livro raro sobre azulejos manuelinos. Ana guiou-a pelas estantes altas, os dedos roçando acidentalmente ao passar o volume. "Obrigada, Ana", disse Beatriz, lendo o crachá. "É o meu preferido", respondeu Ana, o coração acelerando. Começaram a conversar sobre livros, sobre Lisboa, sobre o fado que ambas amavam. Beatriz confessou que cantava Amália Rodrigues no chuveiro e Ana riu, um riso genuíno que há muito não soltava. As visitas tornaram-se rotina. Beatriz deixava bilhetes nos livros devolvidos. "Este poema de Pessoa fez-me pensar em si." Ana respondia com recomendações pessoais, marcando páginas com post-its discretos. Uma tarde, Beatriz esqueceu um livro na mesa, As Pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz, com uma dedicatória antiga no interior. Ana guardou-o, esperando o regresso. Quando Beatriz voltou, corada de embaraço, Ana devolveu-lhe com um sorriso. "Guardei-o com cuidado. Como guardo tudo o que é importante." Os olhares demoraram-se demais, e Beatriz sentiu um calor subir-lhe ao rosto. O outono avançava, e com ele a proximidade. Passeios pelo Tejo ao fim do dia, cafés no Rocio onde partilhavam pastéis de nata quentes. Beatriz falava do Douro, das vinhas que a família cultivava há gerações, do peso das expectativas. Ana contava da sua infância no norte, das missas dominicais obrigatórias, do silêncio que aprendera a cultivar. "Às vezes sinto que vivo numa biblioteca fechada", confessou-a numa noite, enquanto ouvia um fado numa casa em Alfama. Beatriz pegou-lhe na mão por baixo da mesa, um toque leve, mas elétrico. "Então vamos abrir as janelas", sussurrou. Mas o medo espreitava.
Ana recuava sempre que o toque se prolongava, que os olhares se intensificavam. Beatriz, mais ousada, sentia a rejeição como uma ferida. Um dia, após um beijo quase dado numa rua escura do bairro Alto, Ana afastou-se. Não posso, Bé. A minha família. Eles nunca entenderiam. Beatriz, magoada, respondeu com voz trêmula. E eu? Achas que me entende? O mal-entendido instalou-se como névoa sobre o rio. O inverno chegou cedo aquele ano, com chuvas persistentes que transformavam as ruas de Lisboa em espelhos d'água. Beatriz mergulhara no trabalho, restaurando um palacete antigo com azulejos do século XVIII, mas a biblioteca continuava a ser o seu refúgio. Ana, porém, evitava-a, ocupando-se com catalogações intermináveis. O livro esquecido tornara-se símbolo. Beatriz deixara de propósito uma segunda vez, com uma nota dentro. Não me esqueças tu a mim. Uma tarde cinzenta, Beatriz confrontou-a na sala de leitura vazia. Por que fugires, Ana? Sentes o mesmo que eu sei. Ana, os olhos baixos, respondeu, sinto, sim. Mas é perigoso. A minha mãe ligou ontem, perguntando por namorado. Se soubessem. Beatriz aproximou-se, a voz suave mas firme. E se não soubessem? Podemos ser discretas, como tantas outras. Mas Ana abanou a cabeça, o coração dividido entre o desejo e o dever filial enraizado desde criança, nas tradições católicas do Norte, onde a família era sagrada, inquestionável. Beatriz, ferida, afastou-se por dias. Mergulhou em festas no cais do Sodré, conhecendo outras mulheres, mas nenhuma preenchia o vazio. Voltou à biblioteca numa noite de tempestade, encharcada, e encontrou Ana sozinha, fechando as portas. Não aguento mais esta saudade, confessou Beatriz, as lágrimas misturando-se com a chuva. Ana, enfim, cedeu. Abraçaram-se ali, entre estantes centenárias, o primeiro beijo tímido, doce, carregado de anos de repressão. A relação floresceu em segredo. Encontros furtivos em apartamentos alugados, passeios disfarçados como amigas pelo Príncipe Real, onde o vinho verde que Beatriz trazia do Porto aquecia as noites. Falavam de futuro, talvez mudar para uma cidade maior, como Paris, onde ninguém a julgaria. Ana lia para Beatriz poemas de Sofia de Melbrenner e Beatriz desenhava azulejos imaginários com as iniciais entrelaçadas. Mas o mal-entendido surgiu como traição. Uma prima de Ana, de visita a Lisboa, viu-as de mãos dadas numa livraria no Chiado. Rumores chegaram ao norte. O pai de Ana ligou, furioso. O que é isto de andares com mulheres? És lésbica? Deus nos livre. Ana, em pânico, negou tudo, dizendo que era amizade. Para provar, marcou um jantar familiar em Trás-os-Montes no Natal. Convidou Beatriz como colega de trabalho, mas esta recusou. Não vou fingir ser o que não sou. O conflito explodiu. Beatriz acusou Ana de cobardia. Preferes a mentira à verdade? Eu amo-te, mas não vivo às escondidas para sempre. Ana, chorando, amo-te mais do que imaginas, mas a família é tudo que tenho. Eles são conservadores, católicos devotos, não entendem. Beatriz partiu para Porto por uns dias, deixando Ana na angústia da saudade, ouvindo fado sozinho, estranha forma de vida e quando como acusação. No Porto, Beatriz visitou a família, enfrentando perguntas semelhantes. A mãe, ao telefone com Ana disfarçada de amiga, comentou: essa Ana parece boa rapariga, mas cuidado com as influências da cidade grande. Beatriz sorriu amargamente, sentindo o peso das tradições vinícolas, onde o casamento era aliança familiar. O Natal aproximava-se, e Ana decidiu. Iria sozinha, mas levaria um presente para Beatriz, um livro antigo de Camões, com dedicatória: O amor é fogo que arde sem se ver.
Mandou-lhe por correio, com uma carta confessando medo, mas também esperança. O Natal em Trás-os-Montes foi um suplício. A casa dos pais de Ana cheirava a bacalhau cozido e pinheiro fresco, mas o ar estava pesado com perguntas não ditas. O pai, homem rude das terras, comentava notícias de desvios modernos na televisão, a mãe rezava o terço com mais fervor. Ana sorria forçado, distribuindo presentes, mas o coração estava em Lisboa, com Beatriz. Regressada à cidade, encontrou uma surpresa. Beatriz esperava à porta da biblioteca com uma garrafa de vinho do Douro. Não aguento mais distância, disse, abraçando-a. Reconciliaram-se com paixão renovada, prometendo enfrentar juntas. Mas o mal-entendido persistia. Beatriz queria assumir publicamente, Ana temia perder a família. A primavera trouxe flores às árvores do Jardim da Estrela, onde passeavam de mãos dadas, discretas. Beatriz apresentou a Ana a amigas lésbicas, um círculo pequeno mas acolhedor, que se reunia em casas com fado ao vivo. Ana sentiu-se, pela primeira vez, parte de algo maior. Aqui ninguém julga, disse uma amiga, servindo ginginha. Contudo, a família de Beatriz descobriu. Uma carta anónima, talvez da prima traidora, chegou ao Douro, com fotos tiradas às escondidas. O escândalo explodiu. O pai de Beatriz, produtor de vinho verde, gritou ao telefone: "Isso é doença da cidade. Volta para casa e casa com um homem decente." Beatriz, forte, respondeu: "Amo a Ana, pai. É a minha escolha." Cortaram relações temporariamente, mas Beatriz chorou noites inteiras nos braços de Ana. Ana, vendo o sofrimento, ganhou coragem. Ligou à mãe: "Mãe, há algo que preciso contar." A confissão foi dolorosa, lágrimas ao telefone, acusações de pecado, de vergonha familiar. "Deus fez homem e mulher", disse a mãe. Ana desligou, devastada, mas Beatriz consolou-a: "Temos uma à outra. Isso basta." O alto da tensão veio com uma traição aparente. Ana, pressionada, aceitou um encontro arranjado pela mãe com um pretendente do norte, um viúvo respeitável. Não por amor, mas para acalmar a família. Beatriz soube por acaso, viu mensagens no telemóvel. "Traíste-me", acusou, partindo o coração de ambas. Foi só um jantar para eles pararem. Defendeu-se Ana, mas Beatriz, magoada pela cobardia, afastou-se. Semanas de solidão. Ana mergulhou nos livros, lendo essa de Queiroz sobre hipocrisias sociais. Beatriz viajou pelo Alentejo, restaurando monumentos, refletindo sobre liberdade. O verão queimava Lisboa com calor abrasador, as ruas cheias de turistas, mas para Ana e Beatriz era inverno no coração. Ana escreveu cartas não enviadas, cheias de arrependimento. Beatriz ouvia fado em casas do Porto, aí moraria e quando dor. Um dia, o destino interveio, um livro esquecido novamente, desta vez por Beatriz na biblioteca, com uma nota: "Volta para mim." Ana correu ao apartamento de Beatriz, encontrando-a em lágrimas. "Perdoa-me a fraqueza", suplicou Ana. "Eu é que fui dura demais", respondeu Beatriz. Reataram com intensidade, prometendo honestidade. Mas a família conservadora não desistia. Os pais de Ana marcaram visita a Lisboa, querendo salvá-la. O confronto na casa de Ana foi dramático, o pai vociferando sobre tradições, a mãe chorando com o rosário na mão. "Escolhe, nós ou essa." Aberração. Ana, trêmula mas firme, ama Beatriz. "É a minha vida." Saíram, deixando porta batida, ameaçando deserdar. Beatriz enfrentou o mesmo, o pai cortou o apoio financeiro ao projeto. "Não quero filha assim."
Mas ambas, unidas, decidiram, mudariam para um apartamento juntas no Príncipe Real, bairro mais tolerante. O conflito aprofundou-se com mal-entendidos, rumores de que Ana voltara ao pretendente, espalhados pela prima. Beatriz duvidou novamente, mas Ana provou amor levando-a ao Douro, confrontando a família de Beatriz. Amo a vossa filha. Respeite-na. Lentamente, rachas na armadura conservadora. A mãe de Beatriz, em segredo, ligou: sofro por ti, mas és minha filha. O outono voltou, cíclico como o fado. Ana e Beatriz viviam juntas, partilhando rotinas, manhãs com café e jornais, noites com vinho e livros. A biblioteca era palco de olhares cúmplices, Beatriz frequentando como parceira. Mas o alto do drama veio com uma carta conjunta das famílias, ultimato para curar-se ou rompimento definitivo. Reunião familiar marcada em neutral, Coimbra. Viagem tensa de comboio, mãos entrelaçadas. Em Coimbra, na casa de uma tia mediadora, o confronto, lágrimas, acusações de egoísmo, referências a Deus e tradição. Em Portugal, família sagrada, disse o pai de Ana. Beatriz rebateu: amor também é sagrado. Ana, voz quebrada, perdi-vos por medo, mas ganhei a mim mesma. Saíram de mãos dadas, famílias em choque. Dias de dor, mas apoio de amigas, comunidade crescente em Lisboa. Portugal mudava, leis progressivas, mas famílias conservadoras resistiam. Mal-entendido final, Beatriz recebeu proposta de trabalho no estrangeiro, hesitando. Ana temeu abandono. Vai se quiseres, mas leva-me no coração. Beatriz recusou: tu és o meu lar. Primavera renasceu esperança. Famílias, vendo firmeza, amoleceram. Mãe de Ana ligou: sinto saudade. Venham visitar sem julgamentos. Viagem ao norte, jantar ao quarto, mas conversas honestas sobre amor, tradição. Pai de Beatriz, provando vinho, se te faz feliz. Tolero. Não aceitação plena, mas trégua humanitária. Ana e Beatriz casaram civilmente em Lisboa, cerimónia íntima com amigas, fado ao vivo, azulejos como testemunhas. Livro esquecido inicial no altar simbólico. Viveram em equilíbrio, visitas familiares cautelosas, vida aberta na cidade. Ana publicou artigo sobre amor em bibliotecas, Beatriz restaurou palacete com azulejos dedicados. Conto terminou em paz imperfeita, mas verdadeira, amor vence medos, famílias evoluem devagar, como Portugal, conservador no coração, progressivo na alma. Saudade transformou-se em presença plena. Entre livros e vinho, encontraram lar uma na outra, provando que amor, como fado, é destino inevitável.